Olá pessoal, professor Ataulfo Alves, dando início a uma sequência de questões de matemática para concursos militares. Provas para a seleção de escolas militares. Essa questão caiu no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas, questão de matemática. Então veja só pessoal, um determinado conjunto C, ele possui 64 subconjuntos. Ok? Ele possui 64 subconjuntos. Isso é importantíssimo. Aí ele pergunta qual o número de elementos desse conjunto C. Certo? Qual seria o número de elementos desse conjunto C? Vamos relembrar esse assunto, tá certo? Existe uma expressão matemática que diz o seguinte: imagine um conjunto A, formado pelos elementos ABC, certo? Um conjunto A formado pelos elementos ABC. Quem seriam os subconjuntos de A? Ou também chamado, quem seria o conjunto formado pelas partes de A? Né? Seria, o primeiro subconjunto de qualquer conjunto é o vazio. Então, vazio. Em seguida, nós iremos colocar agora os conjuntos formados com um elemento, então, conjunto formado pelo elemento A, pelo elemento B, pelo elemento C. E depois, o conjunto formado com dois desses elementos, então, formado pelos elementos AB. Depois, elemento AC. Depois, elemento BC. E agora, claro, o próprio conjunto, é subconjunto dele mesmo, ABC. Quando eu finalizo isso aqui, veja só, vamos contar aqui quantos subconjuntos tem um conjunto A. Vamos contar quantos elementos possuem esse conjunto das partes de A. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu posso dizer que esse conjunto A possui 8 subconjuntos. Beleza. O conjunto A, vou botar até aqui, ó. O conjunto A possui 8 subconjuntos. 8 subconjuntos. Pessoal, então toda vez que vou precisar calcular a quantidade de subconjuntos, eu tenho que determinar todo o conjunto das partes de A? Não. Existe uma expressão que diz o seguinte: o número de subconjuntos de um conjunto, basta você usar a expressão 2 elevado a n. Um desse n quer dizer justamente o número de elementos do conjunto. O número de elementos do conjunto. Então veja só, pessoal, vamos tirar aqui a prova, né? Esse conjunto A tem 3 elementos. Quem seriam os 3 elementos dele? O A, o B e o C. Então esse conjunto A teriam quantos subconjuntos? Basta botar na expressão. Basta usar a expressão 2 elevado a n. Nesse caso o n é 3. E quanto é que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2. Vezes 2 que dá quanto? 8 subconjuntos, como calculamos aqui, ó. Como calculamos aqui. Beleza. Perfeito? Isso é a teoria de subconjuntos. Então a questão diz que o conjunto C possui 64 subconjuntos. Aqui é o inverso. Ele dá a quantidade de subconjuntos e pede a quantidade de elementos. Como eu devo fazer, professor? Basta pegar a expressão que calcula a quantidade de subconjuntos, que é 2 elevado a n, e igualar, nesse caso, a 64. Ok? Se eu fatorar o número 64... fatoração, só para lembrar ó, rapidinho, ó, 64, fatoração, ou decompõe em fatores primos, divide por 2, né, que dá 32, divide por 2, que dá 16, divide por 2, que dá 8, divide por 2, que dá 4, divide por 4, por 2, que dá 2, divide por 2, que dá 1. Então quer dizer que eu posso escrever o número 64 da seguinte maneira: 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É como se o 2 aparecesse 6 vezes, né? Então vem aqui, ó, 2 elevado a n e 64 é 2 elevado a 6. Uma equação
a exponencial, né? Ó, eu vou, como essa base é igual a essa, então n é igual a 6. Então o conjunto C, ele possui 6 elementos. 6 elementos esse conjunto C possui. E isso eu encontro na letra B de bola. Ok, pessoal? Isso é uma questão da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então veja, a ESA ela gosta de cobrar questões que envolvem subconjuntos. Não pode esquecer essa expressão. O número de subconjuntos é igual a 2 elevado a n. Ok? Um abraço.